Durante séculos, o livro físico era o único meio pelo qual o conhecimento era preservado e transmitido. Ele era um objeto quase sagrado, uma espécie de portal do saber. Hoje nós podemos carregar no nosso bolso um dispositivo que vai ter mais livros do que qualquer outra biblioteca já teve. Apesar do mercado de livros impressos ainda se sustentar frente ao mercado de livros digitais, o encolhimento do mercado literário como um todo faz com que os livros físicos estejam desaparecendo. Os dispositivos digitais são só mais um motivo para esse sumiço. Aparelhos como o Kindle popularizaram a leitura digital e mesmo aquelas pessoas que não têm um Kindle podem usar outros aparelhos para fazer uma leitura digital, como um celular ou um tablet. Hoje uma pessoa pode carregar mais de 1000 livros no bolso, pode baixar um livro em poucos segundos e também pode começar a ler imediatamente se quiser. A leitura nunca foi tão acessível, mas isso levanta uma pergunta importante. Será que estamos lendo melhor? O livro digital é, acima de tudo, uma ferramenta de praticidade. Você imagina eu tentando levar um livro de quase 1000 páginas para cima e para baixo para todos os cantos. Não somente vai ser um desgaste para mim, mas também para o livro, que vai acabar ficando todo estrupiado no processo. O livro digital, por outro lado, praticamente não tem uma ocupação de espaço físico. Ele é muito pequeno, é muito leve, então ele é muito portátil. Fora isso, você pode fazer outras coisas no livro dependendo do dispositivo que você tem. No Kindle, por exemplo, você pode fazer várias alterações na fonte do livro, em alguma anotação que você quer fazer, você pode fazer buscas instantâneas por palavras-chave e ele permite você ter uma biblioteca inteira em um único dispositivo. E tudo isso é extremamente útil. Você pode levar o Kindle para todo canto e se você quiser procurar alguma coisa específica no texto, você pode fazer isso em poucos segundos. Um trabalho que pode ser muito mais demorado se você fizesse isso na mão em um livro físico. Além disso, economicamente falando, um livro digital é mais acessível. Apesar de você ter um investimento inicial mais caro para você adquirir um leitor específico para leitura, como é o caso do Kindle, a longo prazo isso se demonstra vantajoso, já que você vai ter muito mais livros acessíveis por um preço mais barato. Se você olhar atentamente nas plataformas que disponibilizam esses livros digitais, como é o caso da Amazon para o Kindle, você pode perceber facilmente que os livros digitais são muito mais baratos do que os livros físicos. Em alguns casos, inclusive, os livros digitais são de graça. Mas óbvio, isso é só um lado dos livros digitais, e eu não considero que eles têm só vantagens. Ler em uma tela significa, em muitos casos, ler no mesmo ambiente, no mesmo local onde estão as notificações, as redes sociais, os vídeos curtos, todo o ambiente virtual que você se perde nas horas do seu dia a dia. Mesmo o Kindle, que é um aparelho específico para a leitura e não para ambientes virtuais como as redes sociais, também pode acabar sofrendo com essa associação do ambiente digitalizado. A tela não é um ambiente neutro, ela é um local de estímulo constante, ela treina o nosso cérebro para a dispersão. O livro físico, por outro lado, cria um ambiente completamente diferente. Quando você abre um livro físico, você entra num espaço de foco. Aqui não tem notificações, mensagens, distrações. Existe só você e o livro. Além disso, o livro físico oferece uma experiência sensorial que o livro digital não consegue oferecer. O peso, o cheiro do livro, o toque no papel, a percepção de progresso físico enquanto você avança nas páginas, cria uma espécie de mapa mental daquela leitura. Você se lembra melhor de uma informação, seja ela no início, no meio ou no final do livro, criando assim uma narrativa para aquela história, uma memória que vai facilitar a sua compreensão e retenção daquela leitura. E existe algo no livro físico que vai além da experiência, existe algo simbólico, uma espécie de dimensão social do livro físico. Você pode emprestá-lo, você pode herdá-lo, você pode guardá-lo por décadas. O livro físico carrega uma história por si só, além da narrativa que ele contém. O livro físico pode envelhecer com você. Ele vai ocupar um espaço, ele vai marcar e se fazer parte daquele ambiente. O livro digital, ele é prático, é funcional. Já o livro físico é uma experiência. Antes de responder qual é melhor entre um livro físico ou um livro digital, precisamos fazer uma pergunta mais fundamental.
por que nós lemos? Acho que existem pelo menos 4 motivos principais. Podemos ler para relaxar, podemos ler para ampliar o nosso conhecimento geral sobre vários assuntos, podemos ler para ter um conhecimento específico sobre um determinado assunto, ou podemos ler somente para consultar alguma informação. E em cada um desses motivos, nós podemos discutir qual vai ser o formato que vai melhor atender às nossas expectativas. Se você quer ler somente para relaxar, para passar um tempo, acredito eu que não tenha muita diferença entre esses dois tipos. Vai da percepção e em como cada um encara a leitura como forma de entretenimento. Agora, para consultas rápidas, o digital pode se mostrar superior, já que você tem a possibilidade de digitar uma palavra-chave que vai te levar para uma página específica da informação que você estava procurando. Mas, se o seu desejo for ampliar o conhecimento geral sobre diversos temas, acredito que o livro digital também oferece uma vantagem, que é você carregar em um dispositivo pequeno e portátil uma biblioteca com inúmeros livros dos mais diversos assuntos. Porém, se o seu objetivo for aprofundar um conhecimento sobre um determinado assunto, para você refletir mais sobre aquele tema e absorver todos os detalhes que você deseja, eu acho que o livro físico vai te oferecer vantagens importantes. Tem estudos que comparam a compreensão de um texto lido num livro físico e num livro digital. Os resultados mostraram que os leitores do livro físico tiveram uma melhor compreensão da estrutura narrativa e também da sequência de eventos daquela história. Isso sugere que o suporte físico do livro em si ajuda o cérebro a construir uma representação mais clara daquele texto. Mas isso não significa que o livro digital impeça a compreensão do texto, mas só sugere que o livro físico oferece uma leitura mais profunda. Uma das possíveis explicações por trás disso talvez seja o ritmo da leitura. O livro físico oferece um ritmo mais lento, mais cadenciado. A tela, por outro lado, está associada a uma leitura mais rápida e superficial. E isso nos leva para um problema bem moderno. Mesmo com a possibilidade de termos o mundo inteiro na palma da nossa mão, nós temos uma situação inédita. Nunca tivemos tanto acesso à leitura e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão distraídos. Nós vivemos numa era da economia da atenção. Empresas competem pelo nosso foco, os aplicativos são desenhados para nos capturar e nos manter presos a eles no máximo de tempo possível. E o resultado é o que muitas pessoas chamam de brain rot, uma espécie de deterioração da nossa capacidade de manter o foco por longos períodos de tempo. Todos os dias somos inundados por vídeos curtos, levando a gente a rolar o feed de forma praticamente infinita e ao mesmo tempo com um monte de notificação aparecendo na tela. E o cérebro vai se acostumando com essa novidade permanente de novos vídeos e novas fotos. Mas a leitura profunda exige o exato oposto disso. Ela exige um silêncio mental, uma continuidade e um esforço naquela tarefa. Nesse contexto, o livro físico é quase uma tecnologia da resistência, um movimento contra a corrente. Ele cria um espaço protegido contra a fragmentação da nossa atenção. Mas veja bem, isso não significa que o livro digital seja o vilão. O problema não é o formato, mas como usamos esse formato. É possível sim ler profundamente em um Kindle, mas é mais difícil fazer isso, especialmente se você estiver fazendo a sua leitura em um celular, onde tem aplicativos de redes sociais e mensagens. Mas imagino que talvez você tenha se perguntado, e os audiolivros? Bom, os audiolivros oferecem uma terceira dimensão a essa discussão. Eles permitem que você leia enquanto faz outras tarefas, como dirigir, caminhar, fazer exercício e cozinhar. Eles transformam momentos passivos em potenciais momentos de aprendizagem. Mas pode surgir a pergunta, ouvir é o mesmo que ler? Um estudo comparou 3 grupos. Um grupo fazia a leitura do livro físico, um segundo grupo fazia a escuta daquela versão do livro na forma de audiolivro e um terceiro grupo fazia os dois ao mesmo tempo. Enquanto estava lendo, ele estava ouvindo as palavras serem ditas na forma de audiolivro.
E os resultados mostraram que não houve diferenças significativas na compreensão geral do livro, seja ele na versão física ou na versão de áudio. Mas existe um contexto nesse caso. Os participantes estavam focados a ler aquele livro. E no dia a dia pode ser que a gente não esteja com a atenção tão voltada para a nossa escuta. O que eu quero dizer é que a leitura exige um esforço ativo. Já a escuta permite mais passividade dessa ação. É mais fácil se perder e se distrair daquela história se você estiver escutando o livro enquanto faz outras tarefas do que se você estiver focado lendo o livro. Mas os audiolivros têm o seu valor, beleza? Eles podem ser excelentes para revisão de algum conteúdo, para você se deparar com uma ideia pela primeira vez, sem aprofundar muito naquele tema, ou se você quiser usá-los para um aprendizado complementar. Porém, para uma leitura mais aprofundada e uma análise crítica daquele livro, a leitura tradicional ainda oferece mais vantagens. Mas e aí, no final das contas, qual é melhor? O livro físico ou o livro digital? Para ser bem honesto, essa pergunta de qual é o melhor pode ser uma pergunta errada, porque o fator mais importante para uma leitura não é o papel ou a tela, é a atenção. E se você fizer uma leitura ativa, melhor ainda. Em um mundo que fragmenta constantemente o nosso foco, ler se tornou um ato de resistência. E ler com atenção se tornou ainda mais raro. E eu confesso que me manter no foco é difícil para mim também. Todos os dias somos bombardeados por estímulos. O nosso cérebro é puxado em 1000 direções. A leitura exige que você vá na direção oposta. Ela exige que você desacelere e afunile a sua atenção. Que você permaneça sustentando o foco naquele conteúdo. O formato pode influenciar nisso? Sim. O papel pode ajudar nesse processo? Sim. Mas o digital também pode ajudar no seu foco, dependendo de como ele é usado. O ponto central é, não importa se você lê no papel, num aparelho digital ou se você escuta um audiolivro. O que importa é que você leia e, mais importante ainda, que você leia com atenção, que você interaja com o livro. Porque no final, ler não é apenas consumir uma informação. Ler é treinar a mente para pensar. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Comenta aí embaixo também qual é o formato que você mais gosta de ler. No livro físico, no livro digital, ou você prefere escutar um audiolivro? Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!